Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que o Senhor nos abençoe a todos. Nous sommes vraiment très contents d'être au milieu de nous. Nós estamos alegres de estar no vosso meio. Il y a des figures que j'ai déjà rencontrées et d'autres. Há figuras que já encontrei com elas. Je m'appelle le pasteur Christophe Chibassou. Chama-me pastor Christophe Chibassou. Je dirige la communauté Cité Bethel aux États-Unis. Eu dirijo a comunidade Cité Bethel nos Estados Unidos. Mais nous sommes installés dans la ville de Dallas aux États de Texas. Eu estou na cidade de Dallas, lá nos Estados Unidos. Je suis marié, père de 6 enfants, Sou casado, pai de 6 filhos, 8 petits-enfants 8 netos et un arrière-petit-fils. e bisneto. Je bénis Dieu pour ces grands couples. Agradeço a Deus por esse grande casal. Bon, des choses qu'il nous dit ici, je les ai vécues. As coisas que ele acabou de nos falar aqui, eu Je vivencio. parle d'une seule chose, Vou falar de uma só coisa: l'humilité. a humildade. Bien-aimé, je vous dis, le prophète Mies que moi j'ai rencontré et maman aux États-Unis, O profeta Mies que eu encontrei com ele, com a mamãe nos Estados ce Unidos, n'est pas les Mies que j'ai rencontrés ici. não é o mesmo Mies que encontrei aqui. Moi, je croyais il est peut-être l'assistant d'un pasteur. Eu estava a pensar que ele era pastor assistente de outro líder. Ils sont venus chez moi là avec des bras comme ça. Vieram lá na minha casa, no meu ministério, Et com il os n'avait bravos même pas- cruzadas. il n'avait même pas porté les souliers, il avait des sandales. Naquele dia estava com sandálias. Não Alors, meteu os sapatos. j'ai regardé, ah bon, je connais quand même maintenant quelqu'un de l'Angola. Agora eu dizia só, eu conheço alguém de Angola, pastor de Angola. Mais quand je suis arrivé ici, Mas quando eu cheguei aqui, d'abord avant d'arriver ici, antes de chegar aqui, quelqu'un me dit, tu vas chez qui? alguém me perguntou, vai ter com quem? Moi, je dis, je vais chez le prophète Mies. Eu disse, vou ter com Il o profeta dit, Mies. Mies, le maréchal? Me perguntou, o Mies, o marechal? Moi, je dis, bon, je ne sais pas, il est maréchal? Eu também digo, eu não sei, ele é marechal? Amen. Mais quand je suis arrivé ici, Mas j'ai e aí, trouvé quando eu cheguei un aqui, maréchal. encontrei mesmo o marechal. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Ils nous ont introduits à plusieurs. Ele já nos introduziu muitas Et vezes. maintenant, il m'introduit à vous. Agora aqui ele me introduziu a vocês, pastores. La première fois, A primeira vez, quand j'étais chez le bishop Alberto Moupé, quando eu estive lá no Bispo Alberto, je me suis Mubiai, retrouvé comme si je suis un étudiant qui parle devant ses professeurs. agora eu me encontrei como aluno que está falando perante os seus professores. Mais aujourd'hui, Mas hoje, mes jambes là tremblent. os meus pés já estão a tremecer. C'est comme si je vais parler devant les jurys. É como eu vou falar perante juristas, Des grands hommes de Dieu, grandes homens de Deus, des grandes dames de Dieu. grandes mulheres de Deus. Et je me dis, à la fin, la côte sera comment? Agora eu estou perguntando agora como é que vai ser Je demande seulement pardon. a minha pontuação. Donnez-moi quand même de bons points. Ok, estou pedindo já desculpa, me dá uns bons pontos. Avec pitié et miséricorde. Com misericórdia do Senhor. Je vous aime bien Amos muito. et nous sommes dans notre équipe. Estamos na nossa equipa. Os aplausos. Et la deuxième des choses, A segunda coisa, c'est tellement dangereux é muito perigoso, et compliqué é complicado de parler avec ou après un message si magistral que j'ai entendu ici. de falar depois dessa grande mensagem que nós acabamos de ouvir aqui. É perigoso. Je suis le premier encadré de la jeunesse à la cité Bethel depuis 1986. Eu sou o primeiro de enquadrar a juventude na cidade
C'était Bethel. Não pode traduzir, né? Donc, ce sont mes enfants de la Então, jeunesse. todos os pastores hoje que são grandes lá de Cité Betel, eu fui o mestre deles, são discípulos. Alors, dans la jeunesse, on faisait comment? Na juventude a gente fazia o quê? Tu vois quelqu'un qui te dit, moi je suis le deuxième ou le troisième. Alguém diz, eu sou o segundo ou o terceiro. Quand tu dis, non, toi tu es le premier. Eu disse, mas você é o primeiro. Non, 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 non. Não, Moi je dois être le dernier. eu tenho que ser o último. Que ce soit le prédicateur, Seja o pregador, que ce soit la chorale, seja o coro. tout le monde veut être le dernier là. Todo mundo queria ser o último. Pour qu'ils voient d'abord les autres là, ils ont parlé comment? Agora tem que ainda observar Alors como é que os qu'ils viennent outros falaram. bombarder, qu'ils viennent bombarder. Depois à la ele fin. vai bombardear no último. Mais ça c'est comme si ce serait l'inverse. Mas aqui vai ser quase ao contrário. Parce qu'on a déjà bombardé, Porque já bombardearam, il n'y a rien qui reste. agora nada que falta. Tu viens bombarder là où il n'y a rien. Agora vai bombardear onde não tem nada. Amen, amen. Amém. Merci beaucoup, Père. Obrigado, Pai. Ça a été très profond, direct, correct, précis. Foi et vraiment sérieux. forte, direto e preciso. Alors, ce que moi je veux faire, Agora, o que eu vou fazer c'est nous encourager. é nos motivar, encorajar. Nous allons seulement nous encourager parce que la Bible dit, Nós vamos só nos encorajar porque a Bíblia diz: nous sommes entourés de plusieurs témoins. estamos rodeados de muitos testemunhas. Il y a des témoins qui nous veulent du mal, Há testemunhas que nos querem il y a des fazer témoins mal. qui nous veulent du bien. Também há testemunhas que querem nos fazer o bem. Alors, encourageons-nous les uns les autres. Então devemos nos incentivar uns aos outros. Moi, je ne suis pas pour ces gens-là qui sont pasteurs, Eu não sou como aquela gente que são pastores, qui jusque passent même à la télévision que sempre, porque estão seguindo na televisão, pour critiquer d'autres pasteurs. passa na televisão somente para criticar os outros pastores. Il y a des pasteurs qui font ça. Há pastor que faz aqui isso, Mais non, mais tu ne parles pas à des gens qui nous aiment. mas você não nos fala das pessoas que nos amam. C'est des gens qui disent que nous avons fait des boutiques pour rançonner les gens. Os outros dizem, vocês fizeram cantinas, lojas para enriquecer. Alors quand tu dis encore, il y a des pasteurs qui font ça. Quando você fala, há pastor que faz aquilo, Tu quittes notre camp, tu vas dans leur camp pour nous então détruire. você deixou o nosso campo para ir no outro lado para nos destruir. Père, nous te disons merci. Pai, te agradecemos. Toi, tu es fidèle. Você que é fiel, Parle à un chacun de nous. fala em cada de nós. Glorifie-toi car toi, tu es maître. Glorifica-te porque tu és o Je mestre. te loue, je te remercie car nous sommes là pour toi. Te louvo e te agradeço porque estamos aqui por ti. Tu connais nos besoins, Conhece as nossas tu connais nos difficultés. necessidades, conhece as nossas dificuldades. Seigneur, tu as les moyens pour pouvoir nous aider. Você que tem meios para nos ajudar. Que l'honneur et la gloire Que a honra e a glória ne reviennent qu'à toi seul. volta a ti Au nom de Jésus. em nome de Jesus. Amen. Amém. Pouvons nous asseoir dans la présence du Podemos Seigneur. sentar na presença do Senhor. Quand j'ai eu mon syllabus ici, Quando eu recebi o meu fascículo, j'essaie un peu de le parcourir procurei ainda de percorrer et j'ai compris que nous avons un travail sérieux avec nous-mêmes. Então, eu entendi que temos trabalho muito sério conosco próprios. Nous pouvons peut-être prendre du temps à chercher à former les autres. Nós podemos levar tempo a procurar formar outros, Mais nous ne pouvons pas former les autres si nous-mêmes nous ne sommes pas formés. nós não podemos formar os outros se nós próprios não somos formados. La parole de Dieu dit qu'on ne donne que ce qu'on a. A palavra de Deus diz: se dá naquilo que nós temos. Si c'est ce que j'ai, je le donne facilement. Se aquilo que eu tenho dou facilmente, Je n'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. não preciso da ajuda de uma outra pessoa.
Parce que aussi longtemps que c'est moi-même qui me donne, enquanto que eu próprio que me dou, je connais combien j'ai pour pouvoir donner. agora eu sei quanto mais que eu tenho para dar. Amen, amen. Quand j'ai parcouru le syllabus sur l'inclinaison ministérielle et ecclésiastique, Quando eu dei olhado nesse ensinamento da inclinação eclesiástica, j'ai compris qu'il y a un problème de dérapage. eu entendi tem problema de rapaz, como vamos pensar em português, Dérapage. de desvios. Yeah. Ok. Desviar. C'est une déviation ou changement de direction dans l'exercice du ministère. Ok. É desafio, desvio de mudança da direção no exercício do ministério. C'est un éloignement spirituel. É afastamento espiritual, C'est un éloignement moral é afastamento moral de la voie de fonctionnement, do vio ou caminho de d'un funcionamento, fonctionnement initial, do caminho de funcionamento inicial ou soit d'un but initial dans la vocation ministérielle. ou no início da vocação do ministério. Nous sommes des humains. Somos humanos. Il y a les hauts et les bas dans nos vies. Na vida tem por cima e baixo. Les choses peuvent nous arriver, As coisas que podem nos acontecer, qui peuvent créer le déséquilibre dans la vie du ministre de Dieu. que pode criar o desequilíbrio na vida do homem de Deus. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle, O Senhor nos chamou, mais il nous prévient. mas Ele também anda Ele- nos prevenir. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ele diz: eu vos enviei como as ovelhas no meio dos lobos. Il y a des choses qui peuvent me fatiguer. Significa há coisas que podem vos enfraquecer. Il y a des choses qui peuvent m'énerver. Há coisas que podem te irritar. Il y a des choses qui peuvent nous décevoir. Há coisas que podem nos decepcionar. Tout n'est pas toujours péché. Tudo não é somente pecado. Ça peut venir d'une simple distraction. Então pode vir através de uma simples distração. Ça peut venir d'une mauvaise procédure. Também pode acontecer num mau prosseguimento. Et vous vous retrouvez dans les glissements là. Então você se encontra nessa inclinação. Et chacun de nous est appelé par Dieu lui-même. Cada de nós é chamado por Deus ele próprio. Le Seigneur dit ceci. O Senhor diz Ce n'est assim, pas vous qui m'avez choisi. não são vocês que me escolheram. Qui veut dire, être dans le ministère, nous n'avons pas choisi ça. Então, para dizendo que estar no ministério, não somos nós que escolhemos. Moi, quand je suis venu dans le Seigneur, Eu, quando me converti no Senhor, j'étais assis dans le banc comme ça. eu estava sentado lá no Alors, banco. je me disais, le pasteur dort avec Jésus. E eu dizia, o pastor assim dorme com Jesus. Le pasteur a vu Jésus cette nuit. Então o pastor viu Jesus esta noite. De la manière dont il prêchait, je me disais, non, c'est fantastique. A maneira que ele pregava era fantástica. Et le premier jour, je n'avais jamais pensé qu'un jour, je peux être aussi pasteur. Então naquele dia nunca me passou na mente que dia serei pastor. Mais en cours de chemin, Mas no longo do caminho, je sens que quelque chose m'appelle à servir. eu também senti algo que me chamava para servir. L'inclinaison ne se remarque pas au début là. Ok, a inclinação não se nota no início. Au début là, nous tous, nous sommes fidèles et vrais. No início, todos nós somos fiéis e verdadeiros. Je suis dans l'aviation. Quand on lance des satellites, Quando você entra na aviação, na satélite, il y a des calculs qui sont faits. existem cálculos que são feitos. On sait que à la vitesse telle, Eles sabem que na velocidade X la navette va arriver à telle place.
navio vai chegar no teu lugar. O avião vai chegar no teu lugar. Il suffit d'une erreur d'1 degré ici. Só basta pequeno erro no começo. À la vitesse telle, E na velocidade X, la navette va se retrouver à 200 km d'erreur de distance. o avião vai se encontrar num desvio de muitos quilômetros, só num pouco tempo. Nous commençons sincèrement avec Dieu. Queridos irmãos, começamos sinceramente com Deus. Nous devons tout vérifier dès le commencement. Então devemos tudo verificar logo no início. Le prof vient de dire ceci. O profeta acabou de falar assim. Quand je viens te dire quelque chose, Quando eu vou te dizer algo, donne-moi l'explication du code dès maintenant. agora você tem que me dar explicação de causa logo no início. Parce que si j'ai déjà pris le goût, Porque se eu já entrei no gosto, après un nombre d'années, depois de muitos anos, je vais me retrouver loin de Dieu sans me rendre compte. vão me encontrar longe de Deus sem tomar conta ou sem perceber. C'est l'erreur de ne pas faire le calcul dès le départ. Ok, o erro era não fazer cálculo logo no princípio. L'erreur d'1 degré va grandir au fur et à mesure. O erro de degrado vai crescer enquanto você vai caminhando. Au fait, l'échec ou l'écart vient peut-être des défis de la vie. A derrota, o afastamento acontece talvez desafio de vida. Le ministère est confondu avec l'église locale. Ok, o ministério está confundido com a igreja local. Non, vous avez été appelé au ministère. Vocês foram chamados no ministério. Vous n'êtes pas appelé à l'église locale. Ok, vocês não que- foram chamados à quelqu'un me igreja local. Separa as coisas. On confond le ministère avec l'église locale. Esse é o problema. Nós confundimos o Est-ce ministério com a que igreja tu es local. seulement appelé à servir à Luanda, par exemple? A pergunta é essa. Será que você foi chamado só a servir aqui em Luanda? Dans l'implantation des églises, dans les cours d'implantation, Na d'évangélisation, aula da implantação das igrejas. on dit que l'église doit être implantée là où il y a un besoin. Disse lá na aula que a igreja deve ser plantada onde há necessidade. Ok. Le prophète Ézéchiel est à 1 kilomètre de là où je vais implanter l'église. O profeta Ezequiel está a 1 quilômetro onde que eu vou plantar a igreja. Quel est le besoin que le prophète Ézéchiel a résolu dans ces contrées-là? Quais são as necessidades que o profeta Ezequiel resolveu naquela área? Est-ce que j'ai parlé avec lui? Será que eu falei com ele? Nous sommes tous dans la même équipe. Nós estamos na mesma equipe. Quand moi je vais installer l'église ici, Quando eu quero plantar a igreja ali, est-ce que j'ai parlé avec lui? será que eu falei com o profeta? Est-ce qu'il m'a dit quel est le besoin de cette communauté? Será que ele conversou comigo de saber E quais moi- são os problemas desta área da comunidade? Quel est le besoin que Dieu m'a convaincu Ah. qu'il y a dans cette communauté? Agora, quais são as necessidades, soluções que Deus colocou em mim para trazer naquela Parce comunidade? que si je viens installer l'église à côté de lui, Porque se eu vou plantar a igreja ao lado dele, il peut y avoir les membres de ma famille qui sont de son église. também pode ser que alguns membros da minha família biológica estão naquela igreja. Vous comprenez qu'ils vont carrément quitter là-bas et venir chez moi. Agora vocês entendem que automaticamente vão sair daquela igreja para me apoiar. Il y a un conflit maintenant. Agora já vai entrar conflito. Ézéchiel sera aigri envers moi, Então Ezequiel vai ter problema comigo, mais il ne va pas le dire. mas não vai me falar. Maintenant, que dites-vous de la conscience dont on nous a dit il faut servir avec une conscience tranquille? Est-ce qu'il est tranquille vraiment dans sa conscience? Agora nós vamos falar servir a Deus com consciência tranquila. Agora me pergunta, será que essa pessoa vai servir a Deus com a consciência tranquila? Não. Você lhe tira essa pessoa que estava cantando. Faut que tu es à la base d'un problème
sans te rendre compte. Você já está na base do problema sem perceber. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amado, que Deus vos abençoe. Mais dans le cœur, il souffre. Tá te falar, Deus te abençoe, mas no coração tá passando mal. Il risque même par erreur de faire une prière qui tombe malade. Se Que faz ton mal. église là Só se disperse. For falta para fazer uma intercessão no mundo. Senhor, que ele cai doente, que a sua igreja não avança mesmo. L'interprète de son église là, Agora, o tradutor da sua igreja, c'est ton petit frère. o teu irmão menor, biológico, Voilà comment les choses. tá vendo como o problema vai criar o outro? Est-ce que Luanda a seulement 2 kilomètres? Agora, Luanda só tem 2 quilômetros. Pourquoi tu ne peux pas aider ton frère à rester libre, calme là où il est? Por que você não ajuda o teu irmão para ficar embora quieto o trabalho que ele está fazendo? Você vai distante. Mais quand Dieu t'appelle, il y a une mission claire. Quando Deus te chamou, tens uma missão clara. Amen, amen. Ok. On pourra peut-être revenir à ça. Il y a aussi la confusion entre la famille et l'assemblée. Uma outra coisa, confusão entre a família e a igreja. Frère, quand Dieu veut sauver les gens, Quando Deus quer salvar vidas, il ne les sauve pas par les conditions que nous voulons là. Ele não vai salvar pessoa com as condições que nós queremos. Qui va sauver mes enfants? Quem vai salvar os meus filhos? Ce n'est pas l'assemblée. Não a igreja. C'est Dieu qui sauve mes enfants. É Deus que salva os meus C'est filhos. Dieu qui sauve ma femme. É Deus que salva a minha mulher. C'est Dieu qui a même sauvé le pasteur là. É Deus que salvou o tal pastor. Ne mélangez pas le tout. Não mistura tudo. Oh, tu vois son enfant. Oh, vê só o seu filho, mas Un vê. pasteur a donné un témoignage. Pastor deu testemunho. Il dit, on a dit, le pasteur doit avoir les enfants comme ça, comme ça. Il a dit, ok, bon, ça va. Ele disse, vocês não leram a Bíblia? Os filhos do pastor, família do Et pastor, on a deve pointé ser son assim, fils. assim. On a pointé son fils. Agora, apontar a dedo ao seu filho. Il était dans la drogue, Ele também estava nas drogas, dans tout et tout et tout et tout. nas coisas que você conhece, tudo. Alors les parents ont prié, ça ne marchait pas. Agora os parentes oraram, não deu certo. Et on l'a envoyé en Haïti Mandaram o filho na Haïti. pour les vacances. Va quand même un peu en Haïti. Para lá Non. passar férias. Au Zimbabwe. Au Zimbabwe. O Zimbábue. Il a quitté Paris, il est allé à Zimbabwe. Saiu lá de Paris, veio no Zimbábue. Là-bas, il était dans une famille chrétienne. E lá estava numa família cristã. Il ne voyait pas la drogue. Ali não tinha como, país também ali, Ele não pouvait sabia pas onde vendre vai la encontrar drogas, Il ne pouvait pas vendre, il ne pouvait pas acheter. não podia vender nem comprar. Et on l'amenait toujours à l'église. E ele levava na igreja até fingir embora. Un jour, il appelle ses parents. Dia chamou os seus pais. Il dit, vraiment, j'ai trouvé la paix. Ele disse, encontrei a paz. Parce qu'ici, Porque aqui, je n'ai pas des amis que j'avais à Paris. eu não tenho os amigos que eu tinha lá em Paris. Ce sont ces amis-là qui m'amenaient toujours à vendre la drogue. São aqueles amigos, meus amigos, que me levavam para vender droga. Et quand tu vends, tu fumes aussi. Quando você vai com ele, também vai fumar. Je ne veux plus rentrer à Paris. Não vou voltar mais em Paris. Je reste ici. Vou ficar em Zimbábue. Je trouve qu'ici, je suis en paix. Agora, achei que aqui tem no paz. À Paris, je suis contrôlé. Tout mon mouvement est contrôlé. Então, lá em Paris, todos os meus movimentos são controlados. Un blanc, Branco, abibotika na Paris na bino na vanda. ele disse, fica com o vosso Paris, eu vou ficar em África. Parce que là-bas, je vais mourir. Porque lá, vou morrer prematuramente. Il n'a pas dit ici, je suis devenu frère chrétien. Non, il a dit, à Paris, je vais mourir. Je reste ici. Ele não disse, aqui tornei cristão, não. Ele disse, em Paris vou morrer. Vale a pena ficar aqui para viver. Et après, il a commencé aussi
à prier dans l'église là où on l'a vu. Ele também La começou a famille. participar na igreja onde que ele foi. Et il s'est converti. E se converteu. Il a dit, papa, ici j'ai trouvé la paix comme dans notre maison là. E ele disse, papá, aqui achei a paz como naquela outra casa. Parce que les familles de mes amis là, Porque a família dos meus amigos, c'est toujours les parents ont divorcé. sempre os pais divorciaram. Et quelqu'un de leur famille est en prison. Alguém da sua família está na prisão. Et même ils étaient en prison, ils sont sortis. Eles próprios já foram presos várias vezes e Je ne voltaram. vois pas ça ici. Eu aqui não estou encontrando aqui. Je suis en paix. Estou em paz. Et il est devenu serviteur dans cette église. E tornou obreiro na tal igreja. La famille là qu'il avait reçue A família que lhe recebeu. n'a jamais été informée de quoi que ce soit de la vie de ces garçons là à Paris. Ok. Nunca foram informados da vida errada dele lá em Paris. Les parents sont venus, Os parentes vieram, ils ont prié avec lui oraram com et ele ils sont rentrés. e voltaram. Et le pasteur se met debout. O pastor se levantou. Il dit, comme vous connaissez mon fils, Ele disse, como vocês conhecem o meu filho, comme il n'est pas un modèle como ele não é modelo pour vous, para vocês, je vous donne l'occasion mas vou dar a ocasião de pouvoir m'attendre à la porte parce que ça sera la dernière fois que je sors de cette église. que vocês me esperem lá na porta, porque será a última vez que eu vou sair embora da igreja. J'ai été humilié ici Eu fui humilhado aqui pour mon fils. por causa do meu filho. Mais nous venons de Zimbabwe. Mas nós estamos a sair de Zimbábue. Il est serviteur de Dieu O là-bas. meu filho tornou servo de Deus lá. Mais pour cette église, Para vocês aqui nessa igreja, je quitte. estou saindo embora, fica com vossa igreja. Il dit, il y a eu 15 familles qui sont venues. Ele disse que tinha 15 famílias que vieram. Qui sont venues l'embrasser. Foram lá para abraçar o pastor. Pasteur, ne quitte pas. Papá, não sai da igreja. Ma fille est prostituée. Eu também, a minha filha é On vient d'arrêter prostituta. mon fils, il a tué quelqu'un. A outra diz, o meu filho matou Mon alguém. fils est voleur. Outro diz, o meu filho é ladrão. Mon fils est comme ça. O meu filho é mulherengo. Ma fille est comme ça. A minha filha é. Comme tu me vois là. Como você está me vendo aqui, On n'est pas mariés. ainda não somos casados. J'ai demandé à mon mari de doter. Jusque-là, il n'a pas encore doté. Eu pedi ao meu marido para pagar alambamento, nunca pagou. Mais pourquoi on doit te condamner toi? Agora nós vamos te condenar por quê? Est-ce que maintenant vous acceptez que je reste comme votre E o pasteur? pastor perguntou, agora vocês aceitam que eu continuo vosso pastor? Et tout le monde a prié. Todo mundo gritaram. Il est resté pasteur de E l'église. voltou sempre pastor da Ne igreja. confondez pas la famille avec l'assemblée. Escuta, não confunde a tua família com a Les igreja. problèmes de la maison ne sont pas contrôlés par l'église. Os problemas da tua família não são controlados pela igreja. Conseillez-nous, point. Nos dá só conselho, acabou yaya. Aidez-nous à revenir à l'éternel. Ajuda-nos para voltar ao Senhor. Nous avons autre chose qui est l'intervention divine confondue avec ses propres moyens ou efforts et capacités. Uma outra coisa é confundir a intervenção divina com os teus meios ou capacidades. Les collaborateurs ou les partenaires ne donnent pas. Colaboradores, patrocinadores não dão nada. C'est une période de sécheresse. É o período da On sequeira. ne sait pas quand est-ce que la pluie va venir. A gente não sabe quando é que vai chover. La Bible dit qu'il y a eu une sécheresse de 3 ans. A Bíblia diz que aconteceu fome de 3 anos. Et le peuple, l'économie était par terre. E a economia estava quase tudo destruída. Qui était le responsable? Quem foi o responsável? On ne sait pas. Ninguém sabe. David, roi, David, rei, aimé de Dieu, e que é o amado de Deus, choisi par Dieu, escolhido por Deus, mais qui dirige une assemblée qui est dans une crise économique. e que estava a dirigir a nação que estava na crise econômica. Que ça ne te mette pas dans la crise. Que ça ne te mette pas dans la crise. Vous dites? Ah, ok, não se coloca na crise.
Parce que toi aussi, tu ne sais pas. Porque você também não sabe. Chez nous, là, je vous dis, Lá, onde que eu estou saindo, dans nos communautés, là, na nossa comunidade, pour ceux qui voyagent, ils le savent. os que viajam já sabem. Jusqu'à ce que peut-être, à un certain moment, mais pour aujourd'hui, vous ne pouvez pas réunir des serviteurs de Dieu comme ça. Onde que nós estamos a sair é difícil. Reunir, até hoje, ainda não sabemos, mas reunir os homens de Deus assim. Ils sont toujours, il est qui lui? Il nous appelle, lui, il est qui? As perguntas são essas. Ele é quem? Vem de onde? Vai nos falar o quê? Leur conflit de l'Angola, là, ils amènent ça là-bas. Pega os conflitos de Angola, levam lá. Do Congo, levaram. De Congo? De conflito do Congo aussi. Yeah. Il y a des problèmes, on ne comprend pas. Sempre há problemas. Amen, amen. Amém. Moi, une fois, j'avais voyagé. Uma vez viajei, L'apôtre Mbi m'avait demandé de résoudre un peu certains problèmes en o Europe. falecido Papa Mbia me mandou para ir resolver um problema. J'ai na fait Europa. 3 semaines là-bas. Fiz 3 semanas lá. Quand je rentre, Quando voltei, je trouve à l'église seulement ma femme et mes enfants et quelques 2 frères. encontrei na igreja só a minha mulher, com os meus filhos, Oh, com 2 irmãos. mais les gens sont partout. Perguntei à minha mulher, tá onde os membros? Batokananga bakei. Os de Cananga foram embora. Encore c'est eux qui étaient majoritaires là-bas. E eles que eram a maioria dos Cananga. Mais tu peux piquer une crise. Ou piquer crise. Você pode fazer caída ou fazer crise. AVC. AVC. Bandimi baquê. Et puis ils ont mis, Malangine todos foram. ils ont dit Bissoya Batu Yaboui. Ils sont partis. Agora, aquilo começou, nós somos da tribo. Vous comprenez que foram embora. vous pouvez entrer dans l'inclinaison sans le vouloir. Você pode entrar na inclinação sem Quand querer. tu regardes, ce sont des gens que tu as aidés. Você vai olhar que essas pessoas Des de gens que tu as Cananga, logés. você lhes ajudou muito. Lhes deram de Un comer. autre, il disait avec sa femme, Deles Não, disse mocinai. com a mulher dele. Pasteur, tango zako sambela wana, Pastor, quando você orava, niloboko moko itomba miboyi, vimos uma mão se levantou, mususu ekiti. outra mão caiu. Biso toza loboko mususu wana toko tomba maboye. Maboko nyonso ekokoma likolo. Ele disse, nós somos do braço que estava debaixo, então nós também vamos nos levantar e todos os braços vão ser levantados. Ils ne sont pas Dieu. Eles não são deuses. Ils vont te quitter quand tu ne l'attends même pas. Eles vão te abandonar enquanto que você não esperava. C'est lui qui avait dit qu'il sera l'autre bras là. A pessoa que dizia que ele será o outro braço para te equilibrar, Je me retrouve à Toronto, au Canada. encontrei em Cananga lá. Alors, comme on avait des vidéos, Você natika boyoka. Vous pouvez recommencer, mon révérend. j'ai dit, je me retrouve au Canada, à Toronto. Ok. Me encontrei em Canadá. Tá a rir o quê? Alors, je mets la vidéo de l'église. Eu coloquei o vídeo da igreja. Oh, tu sais, quand on commence l'église, on veut montrer à tout le monde qu'on a commencé l'église. Ali, quando vocês começam a igreja, quero mostrar a todo mundo que começamos a igreja. Une sœur qui était là, Uma irmã que estava lá, c'est lui qui porte là, c'est qui? ele pergunta, mas aquele aí é quem? Moi, je dis non, c'est le pasteur que j'ai laissé à l'église, tout ça. Eu disse, é o pastor que eu deixei a igreja. Il dit, oh non, c'est pas possible. Eu disse, não Ça- é possível. C'est mon oncle. É o meu tio. Il nous a dit qu'un pasteur lui a laissé l'église. Il va diviser cette église, il va prendre cette église. Parce que le pasteur là, il est trop jeune.